ocorrendo uma ignição, né? Então a madeira, nos nossos estudos aí, média de 250 graus Celsius para pegar fogo sozinha, para começar uma ignição. E nós temos grandes áreas queimadas, uma longa estiagem, um longo período de seca, temperaturas elevadas e baixa umidade de ar. Isso contribui muito para que aqueles costumes que as pessoas têm de fazer uma limpeza em quintal, queimar folhas, varrer o quintal ali, juntar a folha num cantinho, colocar fogo. Agora não é época mais de fazer isso, né? Então, infelizmente, é causado pelo ser humano. Porque geralmente, sargento, essa época, né, principalmente no mês de agosto, isso todos os anos a gente sabe disso, é um ano, é um mês de bastante seca, isso. Né? A seca é muito grande. E aliado a isso, as altas temperaturas também, exato. Né? E a imprudência das pessoas, muitas vezes, né? De colocar fogo em lixo, e às vezes o vento vem, bate, leva isso. Às vezes não é nem com a intenção de se pôr fogo numa mata ou tudo exato. mais. Mas isso acaba acontecendo acidentalmente, por imprudência das pessoas, muitas vezes, não é isso, sargento? Nós temos no nosso quartel de bombeiros ali de Autônia um pluviômetro que nós enviamos diariamente ao IAT as condições climáticas, quantidade de milímetros, né, de chuva que teve naquele dia. Nós tivemos 10 milímetros de chuva no dia 24 e 25 de agosto. Foi nossa última marcação no pluviômetro. Dia 5 de setembro agora deu 0,2 milímetros, que é ínfimo. Isso em Autônia, naquele ponto onde nós temos o pluviômetro. E então isso já vem se estendendo há um longo tempo. Seca, né, as altas temperaturas. E sim, as pessoas ainda continuam jogando lixo em terrenos baldios. Nós tivemos um incêndio agora essa semana em Autônia, numa área de plantação que faz fundo para um loteamento. E os vizinhos desse loteamento, algumas casas, o pessoal joga pneu, móveis velhos, lixo por cima do muro nessa área de plantação. Então, devido à seca, até o proprietário da área está aguardando a chuva para ele fazer o plantio. Mas tem uma grande área de mata, e alguém colocou fogo nessa área de mata, passou para aqueles lixos que estavam em torno da casa, e daí todo mundo liga desesperado, né? Vai pegar fogo na minha casa. Mas ele próprio não cuidou na hora de descartar o lixo, né? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente que isso envolve uma frente de trabalho, não é culpa só do morador, né? Nós temos que ter uma coleta de lixo adequada, dos entulhos, de móveis, tem que ter uma ação para evitar que esse morador jogue o lixo por cima do muro, né? Sim. Às vezes fica na frente da casa dele por vários dias e ele, né, não é feita a coleta, e ele vai lá e vai, não, se eu colocar na rua, o poder público vai demorar a recolher e eu vou acabar jogando por cima do muro ali para me desfazer disso. E quando tem um incêndio, logicamente, um pneu, para o senhor ter ideia, ou a gente enterra ou a gente temos que usar espuma. Senão você gasta um caminhão d'água num único pneu e não apaga, enquanto não queimar tudo. Realmente é complicado, né? Agora, especificamente com relação ao bosque aqui em Porã, tudo indica que foi, obviamente, pela mão humana que o fogo pegou aqui, né? O que o senhor pode falar a respeito? Aqui em Porã foi uma ocorrência de grande complexidade. Então nós, com o auxílio do drone dos senhores, que deu uma ajuda tremenda, a Andressa e o Léo operando o drone, nos auxiliou e muito. Então nós vimos que pela marca do fogo, da queimada, onde começou, foi numa área de pastagem, numa área sem mata. Então pode cair naquilo que o senhor falou, que alguém foi colocar fogo em alguma coisa, algum lixo, folhas, e inadvertidamente, agora não é a hora mais de se fazer isso, é uma mudança de comportamento, o vento acabou levando para o bosque. Começou na parte baixa do bosque e tomou proporções gigantescas, porque o bosque ele é tomado por cipós que estão secos, estão extremamente secos, cipós muito velhos. A mata é virgem, uma mata densa, e esses cipós tomaram conta de todo o bosque. E como ele está seco, então serviu de muito material combustível e o incêndio avançou muito rapidamente. Foi incêndio de copa. Nós estamos falando de chamas de 10 metros de altura. Sim. Né? E então tudo indica que começou nessa área de pastagem, adentrou ao bosque, e se não fosse o envolvimento de todos, sociedade, defesa civil, corpo de bombeiros, caminhões-pipas de municípios vizinhos, empresas privadas que mandaram seus equipamentos, brigadistas voluntários, o desfecho teria sido muito pior. Inclusive nós tivemos aí o incêndio permaneceu por vários dias, né? Mas essa segunda e terceira ocorrência do incêndio no bosque já foi justamente pela dificuldade de adentrar e acabar com aquelas brasas que estavam lá no meio, né?
Na quarta-feira passada, foi quando nós fomos acionados pela Defesa Civil do município, nós identificamos através do drone as frentes de fogo. Sim. E falamos, nós temos que combater pela entrada do bosque, acho que o Jardim Primavera, Parque Primavera é o nome, Primavera, né? Exatamente. E proteger as casas do Jardim Brasília. Essa é a nossa missão. Então, o que temos de recurso? Alocamos todos os recursos e vimos que a melhor técnica de combate seria ataque direto, usando linhas de mangueira. Então, a máquina da prefeitura entrou, fez um acero, fez uma estrada para os caminhões descerem pela sede do bosque, pela entrada do bosque, ele tem uma sede, né? E entramos até um ponto onde onde conseguiríamos atacar o fogo. Montamos mais ou menos de 200 a 300 metros de linha de mangueira. E começamos a fazer o ataque direto por dentro do bosque, porque ali tem um bioma muito rico. Temos animais, temos a vegetação virgem. Então a ideia é sempre preservar. Preservar porque a gente cuida de vidas, patrimônio e meio ambiente. Não necessariamente nessa ordem de patrimônio e meio ambiente. Vidas vai ser sempre em primeiro lugar. Então, com linhas de mangueira nós vamos conseguir debelar esse incêndio. Mas nós tivemos situações inusitadas. Além da caloria, além da altura das chamas, nós fomos atacados por abelha. Então quem estava com o caminhão, quem estava lá trocando os caminhões, quando acabava a água de um caminhão pipa que trocava para o outro, tinha um agente, que era o Gilberto aqui da Defesa Civil, que estava nessa função. Sim. Né? E as comunicações são fundamentais nessa hora, a gente com um rádio, ele com outro. E ele falou, eu vou ter que abandonar porque fomos atacados por abelha. E as chamas subiram, né? Vieram grandes chamas para cima da equipe. Nós estávamos em 6, entre bombeiros, brigadistas voluntários e agentes de Defesa Civil. E não tinha para onde correr, porque os cipós não te deixam correr, né? Então, se a gente voltasse pela linha das mangueiras, era atacado pelas abelhas. Então, foi aquele sufoco até o Gilberto conseguir colocar uma roupa de apicultor, trocar o caminhão, conseguir mandar a água para nós novamente. A gente já estava lá no meio, né? Então, foi uma ocorrência assim inusitada. Foi a primeira vez que eu vi alguém ter que usar roupa de apicultor para combater incêndio florestal. Olha só. E ali, debelou, acabou. Então, aquela parte ali, nós contivemos os focos foram isolados, né? Mas os troncos muito espessos continuaram queimando, eles queimam por dias. Chega à noite, devido à baixa temperatura, a umidade do ar que aumenta um pouco, as chamas, você olha assim, não tem mais chama, mas ele está queimando por baixo aquelas folhas e está queimando os troncos. O braseiro. E você não vê nada, você fala, não, tá, agora conseguimos eliminar aqui. Quando amanhece o dia e as temperaturas voltam a se elevar, aquilo que ficou secando a noite toda, quando ele encontra a temperatura ambiente ideal, ele volta a acender. Aí o vento joga aquela centelha para a próxima mata. Então eu acredito que nos outros dias foi de causa natural. Troncos, brasas subterrâneas. Imagina, tem folhas, o bosque tem mais de 60 anos que o pessoal conhece o bosque, né? Nunca ele teve uma devastação. Então aquilo está um material, quase uma turfa criada ali, aquilo pega fogo por vários dias, tanto é que estão até hoje combatendo os focos que lá estão, né? Sim, inclusive, né, sargento, a área ali é bastante grande, né? É uma vasta área quantos por cento dessa nossa floresta aqui, desse nosso bosque, foi queimado aí nesse incêndio? Nós levantamos com o Vitor da prefeitura, o senhor Vitor, e ele disse que mais ou menos 10 hectares, que dá uns 100 mil metros quadrados de média. E olhando pelo drone dos senhores, nós vimos que 60% a 70% foi devastado, né? E nós sempre prezamos em manter aquele cinturão em volta das casas preservado, porque aquilo é um filtro muito grande para aquelas casas. Sim. Tanto de fuligem, calor, caloria do incêndio, vamos manter isso aqui. Mas conforme a posição do vento e o terreno ali é um aclive, vinha justamente para o lado das casas. Então, eu estava no serviço na quarta-feira quando começou, depois viemos ajudar, daí domingo, parece que teve acho que teve um grande evento também ali no bosque, teve um grande incêndio, né? O pessoal se reuniu e veio. E na terça-feira eu estava de serviço novamente e retornei. Quando nós recebemos, que nós temos um grupo de WhatsApp chamado Combatentes do Fogo Apoio, fundamental para que a gente chamasse os caminhões-pipa. Ali são colocados todos os municípios do entorno da área de atuação do Corpo de Bombeiros de Autônia. São municípios que nos apoiam. Sim. E quando vimos as primeiras imagens do caminhão da Defesa Civil aqui de Iporã, com 2 agentes, aquelas chamas, as imagens eram do drone dos senhores, vindo para cima das casas e um caminhão que tem 5 mil litros d'água, eu só tenho que dizer que aqueles 2 foram um herói. Sim. Eu creio que era o André e o Robson, 2 agentes de Defesa Civil.
Porque eu não gostaria de estar naquela condição. Você com um único caminhão, um único recurso, 5.000 litros d'água e labaredas incêndio de copa. 10 metros de altura, uma caloria que nós não conseguimos mensurar. Mas de no mínimo ali 600 a 1.000 graus de temperatura. Eles não iam segurar. Eles não iriam conseguir segurar. Então foi um ato heróico de apoio, que conseguiram conter e segurar para não chegar nas casas. Me diga uma coisa, sargento, quantas pessoas foram envolvidas neste combate desse incêndio aí? E qual os caminhões que vieram, os municípios que participaram, que deram apoio a vocês aqui? Nós temos o Corpo de Bombeiros de Autônia. Ele atua em 6 cidades. A gente não tem limite territorial para atuação operacional. Sim. Onde tiver ocorrência de grande vulto, nós vamos atuar. Mas, claro, que por fins de tempo, alcance, não adianta nada você combater um incêndio em veículo em Guaíra. Né? Então nós temos uma área de atuação de Esperança Nova, São Jorge do Patrocínio, Autônia, Pérola, Iporã e Francisco Alves. São 6 municípios. Francisco Alves não tinha quem operasse o caminhão-pipa. Então o IAT, através do Estado, forneceu pelo menos um caminhão-pipa para cada município. Certo. E nós fomos no incêndio em 2019, numa casa em Pérola. Chegando lá, tinha 2 caminhões-pipa do município de Pérola. E eu pensei, por que a gente não faz um grupo e vai colocando esses condutores, chefes de pátio, secretários de obras, quem autoriza esse caminhão a vir apoiar o bombeiro? Para a gente prestar um apoio mais rápido à população. Né? Então começou com uma dificuldade por conta de prefeitura A não gosta de prefeitura B, secretário tal não gosta de secretário de fulano, beltrano. E nós fomos passando porque o bombeiro, ele olha a população. Ele olha o anseio e a necessidade da população. Mas infelizmente, devido à grande área de atuação, você tem um caminhão, 2, 3 bombeiros de serviço por dia. É impossível você cobrir todos ao mesmo tempo. E quando tem uma ocorrência dessa, nós temos incêndio aqui no Bosque, mas está queimando a Autônia, está queimando a área de várzea da ilha, está queimando lá o Rio Piquiri, no entorno do Rio Piquiri. Nós temos incêndio lá em Perobal. Então a frente de ataque é muito grande. Então você tem que ter uma concentração de apoio para dar conta, não só daqui, mas e o entorno, como fica. Então nós, através desse grupo, que ele foi amadurecendo, foi ganhando corpo, até que entrou o pessoal de Francisco Alves. Daí fechamos aí 6 cidades. Certo. Então, basicamente funciona assim. Começou o incêndio no Bosque lá na quarta-feira. O Gilberto, o Hermida já mandaram mensagem. E o bom do WhatsApp que já manda as imagens, né? Exatamente. Você tem praticamente, precisamos de apoio no Bosque, incêndio. Tava pegando fogo aqui na parte da rodovia, do outro lado, e o vento jogava lá perto dos barracões, pro lado de baixo da rodovia. A rodovia deveria ser fechada. A PRE estava em Cianorte, que é quem é responsável por fechar a rodovia. Então, daí veio a Defesa Civil, o arcanjo da Defesa Civil já estava no local, já usamos ele para fechar um lado da rodovia, corremos lá no posto da Polícia Rodoviária, fechar a rodovia lá em cima, com uma viatura leve nossa, porque se você fecha aqui embaixo, né, naquela fumaça, vem alguém e você acaba causando uma tragédia. Então, Francisco Alves veio em apoio, isso na quarta-feira. Francisco Alves, Cafezal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, nós de Autônia com um caminhão do Corpo de Bombeiros, além da já subentende-se que os 2 caminhões da Defesa Civil aqui do município já estavam aqui atuando. Sim. Já fazem frente, né? Esperança Nova ficou na retaguarda. Palotina, Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros, que lá em Palotina é híbrido, são os 2 juntos no mesmo quartel, ficaram na retaguarda para cobrir ali Francisco Alves em caso de incêndio naquela região. Então ficou Pérola ali à disposição, Palotina à disposição. Sim. E então esses em torno de 50 pessoas, entre bombeiros militares, agentes de defesa civil, funcionários de pátio de prefeitura, voluntários, né? Tem um menino da Pluma, acho que é Misael o nome dele, que ajudou pra caramba, da empresa Pluma, outros brigadistas voluntários, vizinhos ali de frente, que não, vamos ajudar os senhores. Então em torno de 50 pessoas envolvidas desde quarta-feira. E fundamental, sem esse apoio a situação teria sido muito mais complicada. Olha, nós andando aí pela cidade hoje, o senhor chegou aqui, o senhor deve estar percebendo, e na Autônia não deve estar diferente, né? Acho que para todo lugar assim, essa fumaça, a coisa está sufocante, né? Tá. Isso vem de todas as áreas aí. A Ilha Grande está pegando fogo ainda? A Ilha Grande é administrada agora e cuidada pelo ICMBio, é um Sim. parque nacional, jurisdição federal.
Então ali é responsabilidade deles. Nós cuidamos do entorno. O que acontece em Ilha Grande? Se qualquer pescador passar lá agora, vai ver que ele está saindo fumaça. O que está acontecendo? Ele tem uma grande camada de folhas, turfa. Sim. Então você tem focos isolados que estão queimando, troncos, folhas. Volta e meia vem um vento, joga isso para o lado da várzea, estava queimando lá na Vilhara. Ainda ontem tinha um mapa de calor de São Jorge do Patrocínio, que a Defesa Civil Estadual monitora os mapas de calor, né? Então tínhamos incêndio em São Jorge do Patrocínio ontem na área de várzea, na área do parque, perdão. Na área de várzea a gente tem que fazer a prevenção. Então tem muitos focos. Nós temos fumaça do Mato Grosso, São Paulo. Devido à camada acima dessa fumaça ser muito fria e ela mais densa, ela vai ficar aqui embaixo. Então enquanto não tivermos uma condição de chuva ou uma inversão térmica, né, que aqui embaixo fique mais frio e lá em cima mais quente, que ela consiga dissipar. Enquanto isso não ocorrer, é uma camada muito espessa. Nós tivemos um acidente agora sábado e precisamos da aeronave. Sim. E conversei com o comandante da aeronave, o comandante Rafael, do aeromédico SAMU Maringá, e falou que está uma dificuldade tremenda, até para sobrevoar, para conseguir passar. Ou você está muito acima das nuvens e você não vê embaixo, ou você está no meio da fumaça, tem que voar pelo meio da fumaça. É complicado. É realmente bastante complicado, né? Me diga uma coisa, sargento. Qual a dificuldade maior de vocês hoje no combate a incêndios aqui? Vocês acham que vocês precisam o que mais de apoio para poderem ter aí uma condição satisfatória para atender tudo que vem ocorrendo aí? Olha, o desejo nosso de coração é uma mudança de comportamento das pessoas. Se as pessoas pararem de jogar lixo, pararem de fazer essas queimadas rotineiras, sempre aconteceram, só que agora a condição meteorológica não permite mais fazer nesse momento. Eu estava vindo para cá, passei em frente de um sítio que estava queimando as folhas das árvores lá, que o pessoal varreu, colocou embaixo da árvore e queimou. Não é época de fazer isso mais, agora é época de esperar. Nós temos aí um grande apoio de caminhões-pipa, de chefes de pátio. Agora, decoração, eu falo sem aqui entrar em seara política, mas a gente precisa que os chefes do Poder Executivo venham para cima. Porque amanhã ou depois começa a chover e tudo isso aqui se apazigua. E nós temos hidrantes para serem colocados em Iporã, temos hidrantes para serem colocados em Autônia, nós temos que melhorar a rede, pressão. Não adianta chegar no hidrante e ter uma pressão mínima d'água que o caminhão demora 1 hora para encher. Sim. Né? Então nós temos uma frente muito grande de trabalho. Nós, os mais difíceis conseguimos, que eram pessoas para fazer frente a esses incêndios, né? Pessoas preparadas. Não adianta colocar qualquer um, você tem que colocar alguém minimamente com um caminhão, EPI e conhecimento. Em 2019 nós juntamos 5 cidades, caminhões-pipa, e fizemos um treinamento lá no quartel do bombeiro de Autônia. E tanto para incêndio urbano quanto para incêndio florestal. O incêndio urbano, o caminhão-pipa já está na cidade. Sim. E quem resolve a ocorrência é o primeiro que chega. E melhor ainda se forem até 5 minutos. Primeiro minuto de fogo, eu preciso de um balde d'água. Segundo minuto de incêndio, eu preciso de uma caixa d'água. Quinto minuto de incêndio, eu preciso de um caminhão de bombeiro. E não é a nossa realidade aqui, né? Então, esses caminhões-pipa, esse pessoal de pátio de prefeitura bem treinado, ou a defesa civil atuante, é quem resolve, é quem dá a primeira resposta e dá uma sobrevida, ganha tempo para os demais que estão vindo. E quando nós chegamos na quarta-feira aqui no incêndio, nós tínhamos o trator-pipa da BMG, um trator-pipa da Café Gulim, tínhamos um caminhão-pipa Cavacos Ferrari, tínhamos um caminhão Mercedes branco 1113, que eu não lembro agora de qual empresa que é, mas veio em apoio. Tínhamos um caminhão da Sanepar, estava Alto Piquiri, o Tony mandou 2 agentes dele, Alto Piquiri, Cafezal, Pérola, que já tem uma defesa civil bem organizada. Aqui o pessoal, sem contar, já estava aqui, o apoio de prefeitura. Ermida veio na folga, seu Luiz veio na folga, Gilberto estava na folga, André, Robson, né? Sei que tem o Jonas aqui também da Defesa Civil. E o secretário do Meio Ambiente, acho que o senhor Wesley, né? Também estava ali presente. Alguns populares se organizaram, a Rayane, a irmã dela, a Rayane do Conselho Tutelar, a irmã dela, não me lembro o nome agora, mais alguns empresários da cidade, se reuniram e fizeram um ponto de apoio com água, para água potável, uma refeição ali, um pão, um lanche ali,
que deu foi um grande apoio para todo mundo. Então, quando nós chegamos, e aí? Como que vamos fazer para gerenciar tudo isso aqui? Então, no Corpo de Bombeiros, nós temos uma ferramenta chamada Sistema de Comando de Incidentes, SCI. O caminhão de bombeiro ficou como posto de comando, ali no Jardim Brasília, tanto para coordenar as ações e fazer a prevenção das casas. Sai uma centelha lá, tudo seco, alta temperatura, baixa umidade, sai uma centelha, cai num beiral de madeira, lá já começa um incêndio. Como ocorreu isso no sábado ou domingo, salvo engano. Então ficamos de posto de comando. Todo mundo que chegava de apoio, acionamos Palotina, veio Francisco Alves, não veio porque já estava no Rio Piquiri cuidando de um grande incêndio. Francisco Alves e Terra Roxa, Iguaíra pro lado de lá. Sim. Então veio Palotina e nós tínhamos duas frentes de ataque, o fundo do bosque e a proteção das casas. Então todo mundo passou pelo posto de comando e recebeu sua missão, sua tarefa. E no grupo do WhatsApp nós mantínhamos as conversas, até que o fogo cortou o nosso cabo de internet, né? Daí ninguém mais tinha celular. Daí foi fundamental o rádio, o mensageiro, ia um lá, avisava, e começamos a frente de combate. Foi fundamental as máquinas para fazer um acero por trás, entre a área queimada e a não queimada. Pegou todos aqueles troncos, jogou para a área queimada, isolou, e desde então a Defesa Civil vem cuidando. Diariamente estão ali enterrando troncos, fazendo abafamento, resfriamento e conseguindo segurar esse incêndio até Deus mandar chuva. Muito bem. Inclusive nós estamos com imagens aí do que aconteceu. Os nossos telespectadores que estão aí pelas redes sociais podem acompanhar nesse exato momento o trabalho que foi desenvolvido ali pelos bombeiros e a proporção que a coisa tomou. Ali é realmente bastante grande, né, sargento? A coisa foi terrível, né? Difícil acesso. Nós orientamos ali aos moradores, até tem o nosso caminhão ali como posto de comando, nós orientamos os moradores a fechar as casas, retirar os carros da rua, que foi prontamente atendido. Sim. Então nós temos que agradecer muito a população, Jardim Brasília, e temos que agradecer quem mandou também lá água e lanche, né? Porque um brigadista, um bombeiro, ele rende bem 4 horas durante o atendimento a uma ocorrência florestal. Aí você tem que dar um intervalo de 2 horas para ele. Então você tem que pensar no intervalo, você tem que pensar no revezamento. Será que vai ter alimentação para ele? E depois que ele volta a trabalhar, ele rende mais 2 horas. Você dá mais 2 horas de intervalo, quando ele volta ele rende só mais 1 hora. É muito desgastante. Ele está ali numa caloria, ele tá com uma máscara de proteção ali, mas a caloria é intensa. Então, alta complexidade. Não tem como avançar. Primeiro você abre a picada com facões. Sim. Né? Vai 2, 3 na frente abrindo a picada, vem atrás alguém com a linha de mangueira, emendando 2, 3, 10, 15 mangueiras, e alguém lá para operar a bomba do caminhão e comunicação. Pode, acione bomba, desligue bomba, aumenta mais uma mangueira, para a gente ir avançando. E quando você está lá no meio, o incêndio atrás de você voltou, e você tem que tomar cuidado para não ser cercado. E se for cercado não tem como correr, porque o cipó não deixa. Sim. Então você tem que ficar retornando nessa linha, fazendo resfriamento, para preservar a mata. Que a gente podia muito bem chegar ali e meter fogo contra fogo, colocar fogo na parte, mas daí? Isso aí qualquer um faz. Né? Vamos ser profissionais, vamos preservar, vamos tentar, né, preservar esse meio ambiente. Olha a riqueza que é. Sim. Aqui é uma área muito quente, se a gente perder uma área verde, aumenta demais a caloria, ninguém suporta ficar próximo. Realmente é uma situação bastante difícil. Bom, nós vamos colocar aqui também o delegado, o Dr. Luan Mota, né? Ele mandou uma mensagem para a gente aqui. Eu pediria para o Léo Miranda, né? Que está por ali com a gente, para colocar as imagens aí do delegado. Nós vamos ouvir aí o delegado que fala também a respeito dessa ocorrência aqui no município de Iporã. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes. Aqui é Luan, delegado de polícia de Iporã. Primeiramente, peço desculpa, não pude comparecer hoje no podcast, por motivos aqui particulares. Gostaria também nesse primeiro momento, parabenizar aí toda a corporação, na presença do comando aí do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, que nos últimos dias, né, de forma incessante, esteve ali na região do Bosque, combatendo o incêndio que vem assolando aqui a nossa cidade de Iporã. Parabenizar também a população que montou uma base ali de apoio, fornecendo água, alimentação para o pessoal que estava trabalhando durante esses dias. Agora eu queria também deixar aqui o meu apreço,
aproveitar e deixar meu apreço pela instituição, que o time no local via dificuldade de trabalho que todos eles estavam enfrentando ali, bastante vento, dificuldade de respirar ali no local, né? E muita fumaça, muita fuligem, e foi um trabalho bastante incessante por parte deles. E deixar claro aqui a população que a Polícia Civil segue Escritório de Arquiteto. Identificar o início do fogo, o início do foco do fogo, e essa pessoa assim identificada, ela está sujeita a uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, que é um crime ambiental, artigo 41 do Código Ambiental. Além dessa pena, ela está sujeita também a uma multa e a reparação dos danos causados. Por fim, pedir à população que evite acumular entulhos, colocar fogo para fazer a limpeza ali das áreas, bituca de cigarro, vidro, porque são fatores que contribuem aí para o surgimento de novos incêndios, principalmente nessa época do ano, né, pouca chuva, bastante seco. Então a gente pede a colaboração da sociedade, porque isso dificulta ainda mais o trabalho. Pessoas, né, mais vulneráveis estão tendo, né, cada dia mais problemas respiratórios. A gente pede a colaboração da sociedade. E também, se tiver qualquer notícia que possam trazer, né, essa informação para a gente através dos nossos canais de denúncia, é garantido 100% do anonimato através do canal 181 ou até mesmo do telefone da delegacia, que é o 99987-2150. Garantido 100% de anonimato. E, por fim, agradeço aí mais uma vez e peço desculpa por não ter participado pessoalmente do podcast. Muito bem, palavras aí do Dr. Luan. Inclusive, viu, o sargento, eu acho assim bastante difícil imaginar que alguém possa ir lá e colocar fogo criminosamente. É meio complicado uma coisa dessa. Será que existe cidadão, pessoas assim, com essa mentalidade hoje? Olha, nós temos muitas pessoas assim. Nós temos aí nas redes sociais, né, aquele caso de Cascavel, o rapaz lá na margem da rodovia coloca fogo e a câmera de segurança da rodovia pegou. E nós precisamos de punições exemplares, né? Nossa mudança de comportamento é necessária, mas aquele que não tiver essa mudança de comportamento, aquele que coloca fogo, aquele que acumula lixo, aquele que... um sofá fica 6 meses na rua, né? E daí o cara vai lá, pega e joga num terreno baldio, e vem alguém e coloca fogo ali. Então tem muitas pessoas que fazem isso. Algumas querem apenas fazer uma limpeza de terreno e não tem noção da proporção que isso toma. O vento, nós tivemos uma queima de fogos esses dias, os ventos jogaram a 800 metros as fagulhas, né, daquela queima de fogos, né? E áreas adjacentes, né, são queimadas. Mas de onde surgiu? Ninguém colocou fogo aqui, a gente cuida aqui do nosso terreno, da nossa fazenda, nossa chácara, ninguém entrou aqui. Aí você vai ver o vizinho que soltou fogos por algum motivo e acaba... Então é mudança de comportamento. Acabou aquela época de que nós fazíamos as coisas e dava certo. Com fogo, realmente, que a gente aprende na escola, né? Não se brinca, e agora não é hora nem de fazer fogo ali para fazer uma limpeza de quintal. Realmente já é bastante complicado, inclusive com essa seca toda que nós estamos vivendo. Existe previsão de chuvas agora para esses dias? Nós acompanhamos o clima a tempo, né? Nós falamos que nessas épocas do ano a gente fica clamando por chuva. Sabe que a demanda é muito grande, a área porque está quente em todos os lugares, e nesse momento está tendo incêndio lá na Estrada Cordeiro, sentido da Estrada Cedro, que é onde está o Ermida, está o Gilberto, está os meninos da Defesa Civil, estão lá. Tanto é que ele não pôde estar aqui porque está lá. Está o apoio de Pérola, está o apoio de Cafezal, estão ajudando ele. E nós estamos resguardando esse lado de Autônia. Se eles necessitarem, imediatamente o nosso caminhão se deslocará. E a previsão é que, pelo clima-tempo, é amanhã, né, 60% de possibilidade de chuva, e domingo com 100%. Sim. E vai ser um alívio, em torno de 40 milímetros, que nós vimos na previsão. Previsão não é precisão, né? Precisão, dava lá e não choveu. Mas é muito animador, estamos esperançosos, porque precisamos, por uma questão, de saúde pública. Tá? Crianças hospitalizadas, idosos, gestantes, os idosos, né, que já tem problema respiratório, acabam tudo pior. Você vai nos hospitais, a gente está acompanhando, e você vê a cena
lamentável, as crianças na escola tossindo, né? Então é complicadíssimo, tem que chover. Complicado. Inclusive a umidade relativa do ar estava 12, 13%, isso é insuportável. Insuportável. Né? Insuportável. E o senhor usou a palavra certa, insuportável. A coisa é complicada, né? Infelizmente, e principalmente aí para as pessoas idosas e também para as crianças. Né? Menores de 5 anos, que ainda está em formação, as vias respiratórias são muito sensíveis, né? Então a gente recomenda, procure posto de saúde, procure o hospital do município, vá fazer uma inalação, mantenha os ambientes úmidos, né? Um ambiente fechado com ar-condicionado, o ar-condicionado tem um certo filtro, então ele vai segurar um pouco partículas, né? Sim. Mas umedeça esse ambiente, é o que a gente precisa, umidade. Aquelas pessoas do Jardim Brasília, nós escutávamos relatos que tiveram que ir para casa de parentes, porque não tinha como dormir à noite, aquela fumaça, aquela caloria saindo, e a parte da noite a fumaça fica densa, ela fica na parte baixa. Sim. Né? Então aquilo tomava uma proporção ali, e a clive, né? Então o vento vem e empurra tudo ali para o Jardim Brasília. Olha, as pessoas sofrem, porque alguém, né, com ausência de faculdade mental, foi lá e colocou fogo, e a coisa toma uma proporção dessa magnitude. Quantos anos vai demorar para esse bosque recuperar? Infelizmente. E isso que, graças a Deus, não perdemos vidas humanas. Poderíamos ter perdido, né? Poderia ter queimado aquelas casas que estão ali naquela rua, no Miqueleto, né? Poderia ter tomado uma grande proporção. Inclusive, os animais ali também, nós estávamos vendo, tínhamos até filmagens, temos aí filmagens, não sei se o Léo consegue colocar para os nossos telespectadores aí, dos macacos pregos, né? Estavam vindo ali, as pessoas alimentando esses macacos ali, eles estão todos agora numa área pequena aí, né? Porque foi praticamente 70% desse bosque nosso destruído, dizimado. É uma pena. E quanto tempo o senhor acha que leva para recuperar isso tudo? Agora nós vamos entrar na área ambiental, né? Mas nós temos exemplo aí da Ilha Grande. Sim. Quando eu cheguei aqui em 2019, eu vim oriundo de Araucária, sou bombeiro há 14 anos. E em 2019 eu pedi transferência para essa região. Minha esposa é de São Jorge do Patrocínio, moramos em São Jorge do Patrocínio hoje. E eu cheguei em 2019, estava queimando Ilha Grande, Chardulo, teve um incêndio gigantesco em Chardulo. E daí que eu fui conhecer o que era, né? E eu percebi que deu grandes incêndios em 2019, em 2021, né? E agora grandes incêndios. Então, se você for analisar, é o tempo que leva para a vegetação tomar ali seus 1,80, 2 metros de altura. Claro que a gente está falando de Ilha Grande, né? Mas um bosque com mata virgem, fechada, densa daquela forma, vai demorar muitos anos, né? A vegetação até recupera até uma certa altura, né? Coisa de 2 anos, a gente imagina, pegando como exemplo Ilha Grande. Sim. Mas para ter aquela formação bonita, fechada, né? E agora vai uma questão de prevenção, né? Manter aqueles aceros. Agora é a cargo ali, né? Do município, eu tenho certeza que o município fará a prevenção com aceros, manter os acessos, porque você pode lotear aquele bosque. Deu um incêndio numa área, você consegue acessar e atacar ali e ficar dia após dia ali, segurando naquele lado, né? Então, porque você tem um acesso, né? Agora, que não aquela borda em volta das casas também, né? Tem que ter um cuidado, manter roçado, limpo. Eu não vi lixo jogado ali, não vi entulho jogado, que já é um grande ponto a favor da população. Olha um bosque ali, vamos jogar, começa a jogar lixo, ele está jogando combustível numa área que pode queimar. E depois que pega fogo, a coisa vira o que nós vimos aquelas imagens de um caminhão, um ABT, autobomba tanque, aquele laranjado da Defesa Civil, que graças a Deus chegou a tempo, né? Com 5 mil litros. Mas eu não conversei com o Robson e o André, que não deu tempo sobre isso. Sim. Mas o que passava na cabeça deles, vendo labaredas de 10, porque uma coisa é você mostrar com o drone uma imagem aérea, outra coisa é você estar com o pezinho no chão lá, vendo aquilo, escutando aquele barulho e a população desesperada. Isso é a noção do que está acontecendo. E a população desesperada, não deixa queimar minha casa, não deixa eu morrer, meu Deus do céu, acorde. E você sofrendo a pressão daquele incêndio que está vindo, que você não sabe se ele não vai passar por cima e te levar embora. Nós estamos falando de calorias altíssimas, que a gente não consegue nem com o nosso EPI de combate a incêndio urbano, a gente conseguiria resistir. E graças a Deus, com o apoio que chegou a tempo, né? E a gente lembra que
estava ali combatendo no bosque, de repente vinha alguém de moto avisar, ó, pegou fogo lá do outro lado da rodovia, lá perto da madeireira, lá não sei aonde, no trevo. E aí? Tenho recurso para mandar lá? Se eu tirar daqui, será que não volta aqui e piora lá? Né? Se tiver um incêndio agora em Autônia, estamos aqui, um incêndio em residência, quem que vai atender lá? Então tudo isso a gente tem que ficar pensando na ocorrência. Se tiver um acidente com vítima presa, é só o bombeiro que tem desencarcerador, é só o bombeiro que corta carro. Né? Daí tem uma vítima presa lá em São Jorge do Patrocínio, eu estou aqui, essa vítima vai ter que esperar 40 minutos eu chegar, que não adianta. Um deslocamento de um caminhão com 5 mil litros d'água, mais equipamentos, de Autônia a Iporã, em média 30 minutos. Sim. Autônia Pérola, 25 minutos. Nós perdemos em média 8 minutos para conseguir se livrar da área urbana da cidade, devido às lombadas. E por que tem muita lombada, Samir? Porque se não colocar lombada, os motoristas que são mal educados vão andar em altíssima velocidade e vão atropelar e matar pessoas. Então a solução que o Poder Executivo Municipal tem é fazer lombada. Só que você acaba com o tempo-resposta das equipes de emergência, você leva sofrimento a uma vítima que está numa maca de ambulância. Sim. Né? Buraco, eu até brinco, buraco na rua e lombada, você tinha que pegar o gestor público e colocar ele na viatura e fazer, entendeu? E não estou falando de cidade A ou cidade B, eu estou falando nível do nosso país, né? Infelizmente isso. Então, o tempo-resposta é o principal. Cada minuto é um desespero. Cada minuto que você perde é um desespero. Por isso que nós temos ali na nossa doutrina, tocou o alarme de incêndio, é 1 minuto no máximo para sair do quartel. Ou tocou o alarme de acidente, é no máximo 1 minuto para sair do quartel. Justamente que a gente sabe que cada minuto que passa, a situação se agrava muito e a nossa área de atuação é muito grande. Olha, o senhor falou uma coisa muito interessante, viu, sargento, com relação a quebra-molas aí. Isso só ocorre devido às pessoas sem educação, às pessoas que sem consciência, né? Porque isso não deveria existir quebra-molas. Tem uma cidade do Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. Passei algumas vezes lá por Lucas do Rio Verde, não existe um quebra-molas na cidade. Existem placas onde eles colocam a seguinte frase: velocidade controlada pela sua inteligência. E as pessoas lá respeitam, e respeitam bastante. E não tem uma lombada. Seria um exemplo, é um exemplo Lucas do Rio Verde, né? Infelizmente nós não temos aí ainda aquela concepção das pessoas, né, aquela educação das pessoas, né, de ter a consciência, né, de que dentro da cidade ela tem que andar devagar, não haveria necessidades lombadas e tudo mais, o que dificulta aí tudo, né? Quer dizer, é como o senhor mesmo falou, às vezes o bombeiro tem que sair rápido, ele tem lá 10 lombadas para passar, ele perde um tempo danado ali, um doente que vai sair da cidade para ir para um hospital também sofre. Olha, lombada na BR, né? São coisas inadmissíveis, né? Que não deveria existir, mas existe porque falta da educação do povo, né? O senhor tocou na palavra-chave, educação. Então vai ter que voltar lá atrás nas escolas, lá na época de infância, para fazer isso aí virar de berço, vir de berço. Nós até temos alguns exemplos de Autônia que nós saímos do quartel, né, o Código de Trânsito prevê que o veículo de emergência, sinais luminosos e sonoros acionados. Por quê? Quem está à frente tem que dar passagem para os veículos de emergência, independente se é polícia, guarda municipal, ambulância, bombeiro, enfim, veículos de emergência têm prerrogativa, né? Exatamente. Então, devido ao número de lombadas, então você sai com o caminhão, né, e acelera, vai, quando chega na lombada reduz, passa a lombada, daí quem estava à frente, escutou a sirene, ele te dá passagem. Só que você tem que frear para passar a lombada. Ele pensa, vai demorar. Ele volta para tua frente novamente. Sim. E daí quando você ganha velocidade, que você vai conseguir ultrapassar, que ele te deixa passar, que ele joga ali para a direita, né, liga a seta para a direita e encosta o carro e deixa você passar, chega outra lombada. E daí quem estava lá à frente vê que você vai demorar de novo para acelerar, ele volta para tua frente. Sim. Sem contar curiosos, né? Você vai fazer um deslocamento com sirene ligada, quando você vê tem um comboio de moto e carro atrás do caminhão, para ir ver o que aconteceu, né? Onde que é o acidente, onde que é o incêndio. E os curiosos na cena, se eles ficassem afastados, não tinha problema. Mas o motociclista chega e fica equilibrando em cima da moto, encostado no caminhão.
E você precisando abrir gaveta para pegar material. E muitas das vezes, né, devido até questão de efetivo, você não tem alguém para ali passar uma fita de isolamento. Primeiro você foca no local, segurança do local, segurança da cena, faz aquela análise, mas você já quer atender a vítima, você já quer começar a combater as chamas. Porque geralmente são longe os atendimentos, já perdeu tempo de deslocamento com lombada e buraco e curva. Então, se você perder ainda um bombeiro para ir passar a fita de isolamento, né, a gente faz isso quando a polícia chega, quando a guarda chega, daí passa uma fita para nós ali. Mas até lá você vê que as pessoas não têm aquela cultura do respeito, sabe? As equipes que atuam hoje com emergência, elas são muito atacadas por redes sociais, por mentiras. Claro, tem alguns que precisam treinar, né? Tem alguns que tem que rever. A gente é pago pelo povo, é pago pela sociedade. O nosso serviço tem que ser o padrão, tem que ser o melhor possível. Tem que prestar, você está atuando no pior dia daquela pessoa. Entendeu? Sim. Um acidentado, um incêndio, você está atuando no pior. Então o teu atendimento tem que ser nível de excelência. A gente sabe que alguém tem que treinar, mas a gente vê muito descrédito, muitos ataques, usam de redes sociais até para ataques pessoais, né? E daí entra uma questão de ego, eu não gosto. Eu sou bombeiro, eu acho que eu sou melhor que a defesa civil, ou vice-versa. Não, o bombeiro vai vir aqui, vai ofuscar a nossa imagem. E a gente tem conseguido quebrar isso, a gente tem conseguido unir, a gente tem conseguido trabalhar junto, mostrar que se a gente somar, se unir forças, quem ganha é a sociedade, né? Independente de quem vai pagar, quem treinamento, quem tem o melhor equipamento, vamos se juntar, usa tudo. A prova foi o Bosque aqui. O Bosque não foi só uma questão de incêndio. Foi uma questão de união de forças. Nós fortalecemos nosso grupo de uma forma que, Deus o livre, se tiver um próximo, a coisa vai ser debelada muito mais rápido. Sim, e é gratificante ver essa união, né? Não só da população que ajudou, o pessoal que levou água lá para os bombeiros, para o pessoal que estava na linha de frente, a nossa defesa civil aqui, quer dizer, isso nos orgulha muito sabermos aí que nós temos pessoas competentes e que na hora que precisa se ajudam, né? Isso é muito importante. A gente até comenta ali entre nós que para trabalhar nessa profissão ou nessas atividades, independente se você é bombeiro, se você é brigadista, você tem que gostar do que você faz, porque depois você não vê o obstáculo. Você tem que treinar, porque a habilidade é perecível. Se você só fez a escola de formação, nunca mais fez nada, você esquece das coisas. E você não pode querer reconhecimento pessoal. Vem aqui me dar parabéns, tapinha nas costas. Mas eu até trouxe aqui, o Davi Luca fez para nós, né? Sim. Um desenho acho que vou mostrar aqui, quem está na rádio, não tá, só está pela rádio não está vendo, né? Mas depois vai ver no YouTube. O Leocádio, coloca, frisa a câmera, isso, agora sim, agora está aparecendo. Está aparecendo? Está aparecendo. Pode ser aqui mesmo? Isso, olha então, só. Esse desenho nós recebemos do menino Davi Luca na ocorrência de terça-feira no Bosque. E quem que ele está homenageando aqui? Não é só o Corpo de Bombeiros. Ele escreveu ali, obrigado bombeiro por apagar o fogo, né? Sim. Ele está homenageando todos, aquele que levou a água, o lanche, aquele brigadista lá da BMG, aquele, então ele está representando todo mundo, né? Então esse desenho aqui vai ficar lá no nosso quartel do Bombeiro de Autônia, viu, Davi Luca? Vai ficar lá no nosso mural, guardado com muito carinho. E é isso aqui, é esse tipo de reconhecimento que a gente quer. Que a criança consiga nos ver como a solução dos problemas da vida dela, como alguém que cuida dela e que no futuro ela vai ser um bombeiro também. Muito bem. E olha só, sargento, inclusive, às vezes uma tragédia dessa aí, que a gente vê, né, a queima do Bosque e tudo mais, e muitas crianças viram o trabalho de vocês ali, e pode ter certeza que muitas dessas crianças aí vão querer ser bombeiros um dia. Poxa, a gente sabe disso, porque eles se espelham, né? Nos policiais, se espelham nos brigadistas, nos bombeiros. Tem convicção disso aí, que muitas crianças aí viram o trabalho de vocês ali, e é uma inspiração para as crianças isso aí, sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvidas disso. Olha, eu quero trazer aqui também uma fala do Ratinho. O Ratinho, que inclusive está lá no Pantanal.
E ele mandou uma fala que, inclusive, ele até reclama um pouquinho aqui, porque diz que os incêndios que aconteciam na época do Bolsonaro e tudo mais, era tudo culpa do Bolsonaro e tal. E agora, né, naquela época, inclusive, tinha artista que vinha e dizia: olha, ninguém faz nada, a Amazônia está pegando fogo, está tudo queimando e tudo mais e tal. E os incêndios desse ano estão muito maior do que muitas épocas atrás aí. E eu quero trazer o Ratinho aqui, que vai falar alguma coisa pra gente aqui, né? Leocádio, pega a imagem aí do Ratinho. Olha, gente, eu tô aqui no Pantanal pescando, cheguei agora aqui, nosso barco está indo pescar mais pro lado, mais subindo, porque dá uma olhada, o fumacê dessa aqui, eu tive uma dificuldade até para descer com o avião, porque fumacê, está todo enfumaçado, está baixo, 5 metros mais baixo. Quer dizer, está pegando fogo no Brasil, uma seca desgraçada, pegando fogo. Eu queria cobrar daqueles artistas que apareciam e ficavam falando da seca. Onde vocês estão? Está tendo muito mais seca do que nos outros anos. Onde vocês estão quando estava pegando fogo no Pantanal, que o governo era outro? Nunca pegou-se tão pouco, nunca morreu tanto índio. E nós temos agora o Ministério dos Indígenas, e nós temos o Ministério do Meio Ambiente, que tem que cuidar e não está cuidando. E não tem como cuidar. Então tudo aquilo era uma mentira. Todo mundo sabe que o Pantanal pega fogo, todo mundo sabe que a Amazônia pega fogo e que não tem culpado, o culpado é a natureza. É a natureza que faz com que pegue fogo na Amazônia. Todo ano é a mesma coisa. E esse ano foi demais da conta. Mas eles criavam. Apareceram gente da França, da Noruega, artistas famosos do mundo inteiro. E agora? Onde é que vocês estão? Vocês morreram? Ah, vocês morreram? Sei. Quando a gente fala que é tudo politicagem, eu não acredito. É um desabafo do Ratinho aí, mas ele não deixa de ter razão, né? Devido a... de fato, havia ali muitos movimentos aí na época do Bolsonaro e era tudo culpa do Bolsonaro. Até o pessoal comentou aqui, falou: será que o Bolsonaro não passou por aqui e botou fogo no nosso bosque? Que ele teve ali ele esteve ali em Foz do Iguaçu, né? Deve ter passado aqui, mas brincadeiras à parte. Sargento, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente e gostaria que você dissesse pra gente aí também. Todo ano acontece, como o próprio Ratinho colocou, todo ano acontece incêndio para todo lado, todo ano queima aqui a Ilha Grande, todo ano tem às vezes uma proporção maior, uma proporção menor. Na sua opinião, existe como prevenir isso de uma forma mais efetiva? Olha, eu posso falar como bombeiro, como, né, alguém que atua diretamente no combate. Nós vemos que muitos fazendeiros podem manter aceiros em suas propriedades, né? Ele olha ali a parte pasto, parte do brejo ali, parte da várzea, né? E às vezes está chovendo bem, às vezes está indo tudo certo. É visível que de 2 em 2 anos temos incêndios severos. Todo ano tem queima, porém de 2 em 2 anos são incêndios severos. Então quem tem condições, fazer áreas de acero, né? Áreas de reserva, preservar as áreas de reserva, fazer os aceros em suas propriedades. Às vezes a mata cerca toda a casa, né? Então manter a distância, a gente até brinca ali que é 1,5 vezes. Brinca não, é o que está nos manuais. É 1,5 vezes a altura da maior árvore, é o espaço que você tem que ter acerado, né? Fazer a roçada, manutenção, a questão de não fazer queimadas. A questão da Ilha Grande, nós temos aceiros que são feitos o ano todo. Nós fomos lá visitar a Ilha Grande, né? Porém a caloria, a gente sabe que a caloria é intensa e aquelas fagulhas, né, alcançam longas distâncias. Então, assim, comportamento de pessoas, não fazer fogo, manter aceiros, não jogar lixos, manter as propriedades que puderem, um trator com um tanque d'água. Um tanque, tem aqueles tanques pipa, né, que o pessoal usa 6.000 litros, usam muito esterqueira. Nessas épocas de seca já deixa em condições na sua propriedade esse trator, esse tanque pipa. Quem tem irrigação, um tanque, já deixa no jeito uma bomba. Nós temos ali alguns pesqueiros
na região ali de Autônia, São Jorge, que eles têm as bombas, aqueles flutuantes, deixa dentro d'água, já com as mangueiras no jeito que é só conectar e... Então são ações preventivas, né? E a gente sabe que a nossa condição climática aqui às vezes é severa. Então, realmente é não utilizar fogo para limpar terreno, roça, colheu lá o eucalipto, ficou aquela galhada, vamos fazer a queima. Agora não é hora mais de fazer isso. Perfeitamente. Bom, sargento, muito obrigado pela sua participação. Eu quero parabenizá-lo, a você, toda a equipe, ao Paulo Hermida, ao nosso delegado Luan Mota, enfim, a todos que participaram diretamente aí nesse trabalho fantástico que vocês fizeram. Parabéns a vocês, que de fato vocês são heróis. E eu quero deixar os microfones à sua inteira disposição para aquilo que o senhor queira colocar aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Eu quero agradecer, eu fiz uma lista aqui. Infelizmente vai ficar alguém de fora, mas na terça-feira que estivemos aqui, nós tivemos apoio de muitas pessoas e eu falei, eu vou agradecer a vocês publicamente, então eu peço permissão. Por favor. E a BMG, que enviou um trator-pipa, a Rayane do Conselho Tutelar e sua irmã Rafaela, proveram a gente com água, refeição, Daiane do Guincho Fazolo, a Dilceia da Oficina Renovação, o Lucas Zago e o Ailton, que vieram com pipa, os brigadistas Júlio, Chavas, Romildão, Rodazol, me perdoa, foi assim que eles me passaram, eu tive que anotar desse jeito. Xande, Thiago e Biel Gazola, o Misael da empresa Pluma, o Léo e a Andressa da Rádio Abdala, com o drone, apoio ali direto e conversando conosco. Tiago Antunes, Roberto Café Bulim, Xandão e Rodazol enviado por Juliano da Cavacos Ferrari, o Júnior da Sanepar, os bombeiros lá de Palutino, Cabo Fauri, e junto com o Breitenbach, que é o agente de defesa civil, o Tony de Alto Piquiri enviou 2 agentes cujo nome eu peço perdão a eles que eu não lembro. Temos aqui de Cafezal o Marquinhos, mais o nosso colega, eu já lembro o nome dele, Guilherme de Pérola, o coordenador da Defesa Civil de Pérola, o próprio Danilo, coordenador aqui de Iporã, veio também lá de Pérola o Gilberto, veio o Jorge, o Eduardo, então montou uma equipe de Pérola e vieram organizados, já com rádio, uniforme, capacete, já vieram com EPIs, porque uma coisa é você pedir um apoio e chegar aqui e você tem que fornecer tudo, eles já vieram prontos também, só deixa eu pegar o nome aqui do nosso caro colega de Cafezal, que esse aí sempre está ajudando a gente, rapaz, ele não... Ademir, o Rafael Chagas de Francisco Alves, e os meninos daqui que eu não posso deixar de agradecer, a guarnição de Autônia, temos 2 bombeiros militares que moram aqui na cidade, o soldado Kitzberg, cabo Ronilei Teófilo, então, que moram aqui, conhecem, por que é importante pessoas dessa região serem bombeiros, serem policiais. Entra uma ocorrência, ele fala, não, deixa comigo que eu sei onde é. Você não precisa ficar olhando mapa, GPS, localização, você já conhece até o dono da propriedade. Isso facilita muito o nosso trabalho. Então, tivemos aqui o Cabo Dias, o Soldado Nogueira, e dizer à população, aos ouvintes, que podem contar conosco. O telefone do Corpo de Bombeiros 193 está à disposição, podem contar conosco, não temos preguiça, a gente tem vontade, a nossa vocação é ajudar o próximo, e o nosso tempo-resposta é dificultar devido à distância. Mas a gente quer essa mesma integração que fizemos agora com os caminhões-pipa, a gente quer fazer com as ambulâncias dos municípios. Você já imaginou uma integração entre SAMU, bombeiro, que lá em Autônia já é muito forte, com ambulâncias do município, todo mundo treinando junto e cuidando dessas rodovias? Entrando numa ocorrência grave, o município de Iporã pedindo apoio com defesa civil, ambulância de município pedindo apoio do SAMU, apoio do bombeiro, e a gente chegar num grande contingente para atender essa vítima ou essas vítimas, igual tivemos agora essa van aqui depois da ponte do Piquiri. Então é essa integração que a gente tem que buscar sempre, integração, trabalho conjunto, e isso vai fazer a diferença em qualquer situação. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Sargento Gessé, também o Paulo Hermida que está lá. Tem alguma imagem aí, o Leocádio, do Cedro, você consegue colocar alguma imagem pra gente? Parece que eu recebi alguma coisa aqui.
Se tiver condições, coloca pra gente aí, lá do centro. Caso não tenha, nós vamos encerrando por aqui o nosso... mandou aguardar um pouquinho? Então eu vou aguardar um pouquinho, vou ver se vem a mensagem. Um beijo para minha esposa Cris, policial militar em São Jorge e Autônia, meus filhos Leonardo e Maurício, a dona Ivani, seu Valdemir, meus pais estão lá em Araucária acompanhando. Maravilha. E para todos os nossos amigos, o pessoal de Umuarama aí que tem nos dado um apoio gigantesco também. Muito bem. Conseguiram as imagens aí, não? Ainda não, mas tá bom. De qualquer forma, muito obrigado, viu, sargento? E mais uma vez, parabéns a todos vocês aí pelo brilhante trabalho que vocês realizaram, viu? Bom, pessoal, nós vamos chegando então ao final do nosso podcast de hoje. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, né? Os melhores... Deixa eu ver, entrou um comercial aqui que não era a hora dele entrar. Mas, de qualquer forma, deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui para a gente poder encerrar o nosso podcast, né? Da forma que ele tem que ser encerrado. Vamos lá, então? Então, vamos lá.